Primeiro eu queria agradecer a vocês que puderam vir hoje, né? E boa noite. Boa noite. E antes da gente começar, como de praxe, vamos fazer a nossa oração de abertura, para a gente poder primeiro, né, fazer aquele relaxamento, deixar as preocupações pelo lado de fora, né, dedicar um pouco do nosso tempo aí para nós mesmos, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui hoje, dedicando esse tempo, deixando um pouco as tarefas do dia a dia, as preocupações, e dedicar esse tempo para nós, né, para a nossa evolução. Vamos agradecer a espiritualidade que faz parte desse planejamento, todo esse trabalho de preparação, energização, limpeza, que eles chegam aqui e preparam para que a gente possa ter uma noite saudável, segura e bastante proveitosa. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus também, que nos orientou aí desde a sua passagem pelo planeta, nos orientou a respeito da busca da moral, do amor, de uma maneira bastante assertiva, de uma maneira bastante direta, ensinando a gente a tirar do nosso íntimo, do nosso consciente, o desenvolvimento da nossa moral e do nosso amor ao próximo. Então, vamos ser gratos aí por todo esse trabalho que é feito para nós, né? Para que a gente... Olá, boa noite. Para que a gente possa ser grato também pela nossa saúde, pela nossa família, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pelos nossos amigos, tudo aquilo que faz parte do nosso contexto e que nos permite, né, buscar aí então a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, desculpa a minha voz, né? Como vocês podem ver, eu estou um pouco resfriado. Então hoje eu vim compartilhar duas coisas com você. Vai? Dá-me só o sinal, eu pego lá. Não, obrigado. Então eu vim compartilhar duas coisas com vocês hoje, né? Primeiro, uma história bem interessante a respeito da origem da vida do Kardec, quem foi, e todo o contexto histórico que fez com que ele se tornasse o Allan Kardec, fizesse o que ele fez, que eu acho que é bastante importante a gente entender o porquê das coisas, para que as coisas se encaixem, tenham um contexto, né? E a gente não simplesmente aceite aquilo que foi passado sem entender exatamente o porquê que aquilo aconteceu, né? Então eu pensei em fazer isso daí, porque é um assunto que eu já venho, que eu já li a respeito, que eu já dei uma estudada a respeito, e achei que fazia parte do contexto do espírita saber a origem, né, do espiritismo, além daquilo que é passado nos centros espíritas. E a segunda coisa que eu vou compartilhar com vocês, eu espero que não, o meu resfriado. Então vamos começar com a palestra Quem foi Allan Kardec? Essa data aqui, alguém sabe o que significa, além da Bia? Além da Bia? Nascimento de Kardec? Nascimento de Kardec. Então eu queria que vocês mantenham isso aqui, ó. Isso aqui é o século... Eu não sabia o ano, 19. mas 19. 3 de outubro. Certo? Certo? Uhum. Século XIX, né? Então vamos começar a falar sobre o Kardec. Primeiro, por que eu preparei essa palestra? O objetivo dessa palestra é trazer o contexto histórico, né, que deu origem ao Espiritismo, tá? E por que eu achei interessante trazer, foi porque eu tomei conhecimento através de um cara que é um historiador espírita. Ele é espírita desde sempre, a família espírita, tudo. Ele cresceu dentro do espiritismo, ele teve acesso a vários desses personagens espíritas, né, que fizeram o espiritismo no Brasil aí, vários desses que escreveram livros e tal, conheceu o Chico, conheceu um monte de gente. E ele se interessou muito desde o início para entender o espiritismo, e como historiador ele foi estudar a vida de Kardec. E ele não só estudou a vida de Kardec, ele escreveu 2 livros que são bem interessantes. Um foi sobre a história de Mesmer, o livro chama Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal.
Alguém, aqui, acho que não todo mundo, mas alguém já ouviu falar de Mesmer? O Mesmer foi um médico alemão, tá? Nascido em 1734. E ele desenvolveu, a partir dos estudos dele, como ele era médico, ele estudava sobre remédios, medicina, num tempo muito remoto, onde ainda as curas eram feitas através de sangria, ou seja, a pessoa estava doente, eles faziam cortes para sair o sangue da pessoa, ou usavam sanguessugas, né, aqueles bichos, aquelas lesmas, para drenar o sangue da pessoa, achando que aquele sangue lá ia sair a energia ruim da pessoa, né? E outras técnicas absurdas, por exemplo, algumas feridas, eles colocavam uma pasta feita com uma mosca para infeccionar, porque depois que infeccionasse, sarava, porque o organismo reagia. Ou seja, era uma medicina muito precária. E o Mesmer, estudando isso daí, ele percebeu a influência sobre a transferência do que ele chamava de magnetismo animal, tá? Então esse cientista aí, o Paulo Henrique Figueiredo, ele foi estudar a vida de Mesmer e aí descobriu a respeito do magnetismo animal. E quando ele estava estudando, ele percebeu que o Kardec falava que o magnetismo animal não podia viver separado do espiritismo, porque eram ciências muito próximas, né? E aí fez com que ele fosse buscar essa origem do espiritismo para entender o porquê que o Kardec pensava isso e tudo mais. E ele escreveu um outro livro sobre a vida do Kardec chamado Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Porque justamente ele achou durante essa pesquisa dele que hoje em dia nós temos uma série de informações a respeito de Allan Kardec que não é verdadeira ou está incompleta, né? E ele foi buscar lá na história, ele foi para a França, foi pesquisar jornais da época, nas bibliotecas e tal, para achar a história do Kardec, para entender a origem do Kardec, né? E aí, então, ele descobriu nas suas pesquisas, né, e ele escreveu esse livro sobre a biografia do Kardec, uma série de coisas bastante interessantes que explicam o porquê o Kardec chegou a fazer o que ele fez. Tá? Bom, Kardec nasceu então em 3 de outubro de 1804, como o Alan falou, e o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tá? Ele, ao contrário do que muitas biografias erradas falam da vida dele, ele nasceu, ele foi, na verdade, assim, a família dele vivia numa cidade chamada Bourg-en-Bresse, na França. Era uma vila rural perto da cidade que ele morava, era uma família que tinha alguma posse, porque tinha terras, plantações, etc, né? E a mãe do Kardec, Jeanne Louise Rivail, ela é uma pessoa de saúde frágil, e ela já tinha perdido alguns filhos já durante a gravidez. E aí o pai do Kardec levou ele, né, levou a mãe dele para a cidade de Lyon, onde falam que Kardec é original de Lyon. Ele nasceu em Lyon, mas ele nunca morou em Lyon, né? Então o pai do Kardec levou a mãe do Kardec para Lyon para que ela pudesse ficar numa hospedagem que na Europa é muito comum, que chamavam-se casas de banho, né? Tem muito na Europa, na Suíça e tal, que era uma espécie de uma casa de repouso para um acompanhamento médico, para que ela pudesse ficar num ambiente bem relaxado e tal, e com supervisão. E aí então Kardec nasce nessa data de 3 de outubro de 1904. Tá? Então completamos aí 220 anos do nascimento do Kardec. Então nós vamos chamar o Hippolyte agora só de Kardec, para ficar mais fácil. Tá? Mas é muito interessante saber, para a gente entender a vida de Kardec, a gente tem que entender a origem do Kardec, da família dele e tudo mais, né? Porque isso vai ter uma conexão muito forte, obrigado. Isso vai ter uma conexão muito forte com o trabalho que ele veio executar. Antes do nascimento do Kardec, o avô dele e o pai dele, eles foram presos, tá? Porque eles faziam parte da Revolução Francesa, de um grupo que era contra o chefe da Revolução Francesa, lá que acabou dominando a Revolução Francesa, que era uma espécie de Alexandre de Moraes da época, que chamava Maximilien Robespierre. Tá? Esse cara,
ele foi um dos líderes que liderou a Revolução Francesa e acabou condenando o rei e a rainha à guilhotina. Tá? E o pai e o avô do Kardec é dessa cidade aí que eu mencionei no começo, que é... Quem lembra? Eu não lembro. De Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse é uma cidade rural, então tinha uma população bastante brava lá, né? E eles se revoltaram contra o Robespierre. E aí então o Robespierre mandou prender o avô do Kardec e o pai do Kardec. E o avô do Kardec também não era flor que se cheire, chegou na cadeia e começou a bravejar que o Robespierre não ia tirar a liberdade dele, né? Já vimos isso num filme aí que tem, né? Da época lá da Inglaterra, alguma coisa. Ele falou assim: você pode tirar a minha liberdade, mas nunca vai tirar a minha honra, não sei o que e tal. Aí o Robespierre mandou guilhotinar ele no dia seguinte, né? E o restante ficou preso, aguardando para ser executado, como acusados de rebeldes, né? E contra o regime do Robespierre. E o pai do Kardec acabou sendo liberado mais tarde, porque aí eles conseguiram, com vamos dizer assim, o governo do Robespierre ficando mais fraco, porque houve muito questionamento do Senado da época e tal, o pai do Kardec acabou sendo liberado, porque eles conseguiram fazer com que o julgamento não acontecesse na cidade onde ele foi preso, e sim na cidade de Bourg-en-Bresse. Chegou lá, eles foram absolvidos e o pai dele foi liberado. Senão o Kardec não teria nascido, porque o pai dele quase foi morto. Mas o avô dele foi. E aí nesse tempo que o pai dele foi liberado, aí a esposa do pai dele engravidou e ele foi lá para Lyon, teve o Kardec e voltou para casa. E quando o Kardec tinha 3 anos, o pai do Kardec foi lutar ao lado de Napoleão e acabou morrendo com o Kardec com 3 anos de idade. Então, aí começa a história do Kardec. Ele foi criado pela mãe dele, que era uma pessoa extremamente, como posso dizer, extremamente, liderava a família, né? A mãe dele junto com a avó, e ela sempre apoiou muito o Kardec, né? Então ele teve essa influência da mãe dele e da avó dele muito forte. Bom, falar um pouco da Revolução Francesa, porque isso faz parte do contexto também do Kardec, né? Durante a Revolução Francesa, o que aconteceu? A população se revoltaram contra a monarquia da época, né? Tinha lá o rei. Quem já foi para a França ou quem conhece lá os castelos que tem na França na época da monarquia, dessa época e antes da Revolução Francesa, sabe que era um abuso total de poder, né? E aí a população se revoltou com aquilo, falou: não é possível. Era um sistema absolutista, que era o rei manda e todo mundo obedece. Não tinha Senado, não tinha Congresso, não tinha nada, era o rei que mandava. E aí a população se revolta e começa um burburinho e tal. E da onde veio essa monarquia absolutista? Veio de uma época onde um dos personagens também que acabou sendo importantes para que a monarquia se tornasse o que era naquela época foi o cardeal de Richelieu, que foi uma pessoa famosa na França, né, que é conhecido, tem até um termo cunhado por causa dele, que é a eminência parda, né? Quer dizer, o poder, ele era o primeiro-ministro do rei, só que ele governava a França. Né? O rei era um rei de certa forma negligente e tal, e deixava na mão dele, e ele era um cara muito duro, né? E ele fez com que a monarquia francesa se tornasse absolutista, dando todo o poder para o rei, tá? E aí isso aí foi no governo do Luís XIII ainda, lembra esse número, tá? Luís XIII. Tá? Foi que a monarquia se tornou absolutista. Aí as monarquias foram acontecendo, aconteceu tudo que eu falei, teve a Revolução, e aí eles, na Revolução, eles acabaram guilhotinando, né, o Luís XVI, tá? E a rainha Marie Antonieta, que foi também, 6 meses depois o rei, ela também foi guilhotinada. E teve um fato interessante nesse
processo aí que vocês devem lembrar das aulas de história também, que a França durante a Revolução tinham dois grupos que faziam parte da Revolução, os girondinos e os jacobinos, né? Os jacobinos eram liderados pelo Robespierre e os girondinos eram liderados por um cara que ele era seguidor do Mesmer. E os girondinos, eles pregavam que eles não queriam o fim da monarquia. Eles queriam só que a monarquia não fosse absolutista, fosse um sistema que posteriormente foi adotado pela Inglaterra, que é o rei, aí é o primeiro-ministro, o senado e tudo mais comandando o país, e o rei como uma figura não muito dominante. Mas os jacobinos queriam a morte do rei. Tanto que o lema que hoje da França, que é Liberté, Égalité e Fraternité, na verdade, na época do Robespierre, ele queria que fosse Liberté, Égalité ou Morte. Entendeu? Esse era o lema dele. E depois acabaram também condenando o Robespierre, né, porque ele de abuso, né? E aí o Robespierre tentou fugir da prisão, ele pulou uma janela, caiu, quebrou o queixo e ele foi guilhotinado com o queixo amarrado. Essa é a história do Robespierre. Eu fiquei sabendo que ele morreu também. Guilhotinado. Cortou a cabeça de um monte de Então gente. assim, e aí o Senado tomou, né? Tomou, e aí como já tinha matado o rei, acabado com a monarquia, estabeleceu-se um sistema democrático na França. Tá? Bom, aí você falou, mas o que isso tudo tem a ver com o Kardec? Né? Você veio contar a história. Tem a ver com o Kardec. Exatamente aí que entra a história. A Revolução Francesa, ela se revoltou contra a monarquia, não só a monarquia, mas a monarquia andava junto com outro poder muito forte, que era a Igreja. Então, na Revolução Francesa, acabou-se com a monarquia e acabou-se com a Igreja. A Igreja perdeu todo o poder. E eles estabeleceram um poder ou uma filosofia na França que foi chamado de Iluminismo. E o Iluminismo era extremamente materialista. Então, na época surgiram cartilhas para as escolas, passar para as crianças e tudo mais, onde eram extremamente materialistas, onde falavam que tinha que ter separação entre os mais fortes e os mais fracos tinham que ser eliminados, os doentes tinham que ser sacrificados. Era nesse nível o materialismo. Prevalecia o melhor, o mais inteligente, o mais forte, muito a ver também com o sistema da evolução das espécies, sabe? As espécies mais inferiores têm que ser eliminadas para que as espécies superiores progridam. E nesse momento, as faculdades começaram a perceber o mal que estava acontecendo com a sociedade. A sociedade acabou ficando meio desmoralizada, né? As pessoas não tinham uma moral de cuidar do próximo. Então era cada um por si e querendo passar por cima do outro. E aí que a sociedade, as universidades e tudo mais, né, eles elaboraram um plano e convenceram o Congresso a adotar um sistema de espiritualismo racional na França. Isso antes do Kardec. Tá? Então, aí eles criaram apostilas e tudo mais, onde eles escreviam que existia uma moral superior. Só que o espiritualismo racional, a filosofia que eles criaram nas universidades para ensinar isso, eles tinham que tomar muito cuidado entre não voltar com os dogmas da igreja, mas também não ser materialista a ponto de você não acreditar que existe uma inteligência superior e tudo mais. Então, eles criaram o meio do caminho, uma fé que poderia ser questionada, que tinha que evoluir. Então essa era a base filosófica da França na época que o Kardec estava crescendo. O Kardec estudou nessa fase, o Kardec ele cresceu nessa fase. E nessa fase, inclusive, deixa eu até voltar aqui, senão eu posso trocar a ordem. Nessa fase, inclusive, onde eles davam os atributos de Deus, que era onipotente, onipresente, onisciente, justo, bom, veio do espiritualismo racional. Que o Kardec inclusive menciona isso no livro. Bom, vou dar uma corrida aqui, tem bastante informação. Aí o que aconteceu? O Kardec ele cresceu nesse ambiente, aí a mãe dele, aconteceu o seguinte, o Napoleão estava perdendo a guerra.
né? E aí a França foi invadida e a cidade de Bourg-en-Bresse foi destruída e a família dele morava no campo, né? Então eles não chegaram na casa dele lá, só destruíram a cidade como uma prova, porque o pessoal de Bourg-en-Bresse fazia parte do exército de Napoleão. E aí o que aconteceu? A mãe de Kardec pega o Kardec e leva ele para a Suíça para estudar com Pestalozzi. Ela aluga a fazenda dela, pega o dinheiro do aluguel e se muda para a Suíça para estudar com Pestalozzi. Tá? Na cidade no Castelo de Yverdon, que é onde o Pestalozzi tinha a escola dele, na cidade de Yverdon-les-Bains, na Suíça. Tá? E lá na escola de Pestalozzi, o Kardec estuda diversas ciências e se especializa em pedagogia. Tá? Então o Kardec ele era um cara muito estudado, ele estudou uma escola excelente e especializou em pedagogia. Em 1824, ou seja, quando ele tinha 20 anos, ele retorna para a França e vai para Paris com a família dele, a mãe dele sempre junto, a mãe dele nunca sai do lado dele, né? E ele então, ele começa a se dedicar à pedagogia, ele era um cara brilhante, ele escreveu um plano para o aperfeiçoamento do sistema do ensino público na França, tá? E em 6 de fevereiro de 1932 ele casou com a esposa dele, chamava Amélie Gabrielle Boudet, que veio então, né, a esposa dele teve um papel muito importante na vida dele, que eu vou mencionar depois, né, apoiando o trabalho dele. E aí então ele começa a se dedicar ao estudo da pedagogia. Inclusive ele chegou a ganhar prêmios das universidades da França pelo seu material didático e pelos planos que ele tinha. Vou mencionar alguns livros pedagógicos que ele escreveu aqui, tá? Alguns trabalhos e livros. Em 24 escreveu Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método Pestalozzi, para uso dos professores e mães de família com modificações. Em 28 escreveu Plano Proposto para a Melhoria da Instituição Pública, que foi coroado pela Academia Real de Arras. Em 31 ele escreveu Gramática Francesa Clássica. Também escreveu Qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época, ou seja, ele foi escrevendo vários livros, cursos, métodos e processos, um termo interessante aqui, ditados normais nos exames de municipalidade e da Sorbonne. Sorbonne é uma universidade extremamente antiga, famosa na França. E assim por diante, coisas sobre gramática, pedagogia, sistema de ensino, etc. Ele fazia parte de uma sociedade bastante culta em Paris. E era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre os quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Bom, só para mostrar o naipe do Kardec. Quem era o Kardec? Ele era um cara da alta sociedade intelectual de Paris, né? E quais eram as linhas, como eu estava falando, quais eram as linhas pedagógicas que estavam na época do Kardec em voga na França? Ou seja, o que se ensinava nas faculdades da França na época do Kardec? É o espiritualismo racional. O espiritualismo racional, ele tem 2 princípios, tá, que eram bastante divulgados na França, que o Kardec adota no espiritismo. Um deles que foi proposto pela Universidade Francesa da época, que buscava recuperar através do raciocínio uma moral pautada aos valores cristãos, sem os dogmas da Igreja Católica, como eu falei. Inclusive, na pergunta 13ª do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta do Kardec: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Isso foi pergunta do Kardec. Isso não foi ensinamento dos Espíritos. Ele estava querendo validar o espiritualismo racional. E os Espíritos respondem para ele: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, dos homens mais inteligentes, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações não tem como expressar. Ou seja, eles validam, mas falam, é isso e muito mais. Então, assim, o Kardec, ele fez o Livro dos Espíritos, ele pegou os valores do espiritualismo racional e validou com os espíritos. Muitas das perguntas ele faz
proposta para os espíritos, não é perguntas abertas, ele coloca uma informação e pede para os espíritos validarem. Então percebe-se que o espiritismo chega em um momento extremamente oportuno à sociedade, conforme o próprio Kardec disse na seguinte frase: foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo, né? Porque ele estava saindo do materialismo para ir para o espiritualismo racional. E em tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego religioso. Ou seja, se tivesse vindo na época da Igreja Católica, do absolutismo monárquico, não existiria espiritismo. Se tivesse vindo na época do Robespierre, também não existiria espiritismo, porque ia ser praticamente massacrado. Então veio numa época bastante favorável ao momento filosófico da França. Só queimaram os livros dele, mas seguiu. Mas foi na Espanha. Foi na Espanha. Foi na Espanha. Então, assim, é lógico que, apesar de ter acabado a monarquia e a Igreja Católica, mas as pessoas não mudaram assim, simplesmente de religião de uma hora para outra. Muita gente acabou continuando com os seus dogmas, né? Ainda mais numa época onde não se tinha muita informação como nós temos hoje. Então, Kardec se refere aqui exatamente ao momento que a universidade buscava recuperar, através do espiritualismo racional, a moral perdida do materialismo após a Revolução Francesa. E um outro ponto de vista que também não é do espiritualismo racional, é antes disso, veio lá de um filósofo chamado Kant, que é o moral heterônoma e a moral autônoma, né? Esse é um assunto tão interessante que merece uma palestra à parte. Mas basicamente, para a gente ter uma ideia, né, o que se trata, a moral heterônoma é aquela onde as regras são impostas de fora para dentro. Então toda vez que você tem que obedecer uma regra que foi te imposta, é uma moral heterônoma. E a moral autônoma na verdade, você tem consciência das regras, é um valor seu. Então você não faz porque isso vai te trazer algum prejuízo, alguém vai te punir, você está com medo de uma punição. Você faz porque você reconhece que aquilo é importante, né? Que você reconhece que aquilo é o jeito certo de agir. Essa é a moral autônoma. E o espiritualismo racional tentava pregar isso, né? E aí eu fiquei analisando vários aspectos, inclusive alguns são falados na palestra lá do Paulo Henrique, como a nossa sociedade ela é vinculada à moral heterônoma. Se você pegar hoje o sistema da universidade, por exemplo, das escolas da universidade, onde você tem as provas, né? E se você não passar, você repete de ano e quem passa vai para frente. Ou seja, tudo isso aí são sistemas que veio dessa filosofia, dessa moral heterônoma que a gente tem, né? O sistema de prisão, todo o sistema de promoção nas empresas, ou seja, tudo é uma moral que é feito para você seguir uma regra que alguém escreve lá e você tem que seguir, né? E a moral autônoma que as universidades pregavam, na verdade, ela entendia o indivíduo como um ser independente, né? Onde você vai pegar quais são os potenciais desse indivíduo, quais são as suas fraquezas e vamos trabalhar as fraquezas e desenvolver os potenciais. Entendeu? Não tem que comparar ele com ninguém, entendeu? Então era uma outra filosofia de ensino e tudo mais. Inclusive o espiritualismo racional, ele foi exportado da França para diversos países, inclusive o Brasil. Tá? Na época lá do Dom Pedro II, ele trouxe da Europa apostilas traduzidas para português para aplicar nas escolas no Brasil, do espiritualismo racional. Só para a gente entender quão abrangente é esse contexto histórico aí, da importância que isso fez para o espiritismo. Então, Kardec ele era um cara dessa filosofia, do espiritualismo racional. Ele sabia que tinha que ter uma moral, mas tinha que raciocinar. Então, esse negócio de falar que o espiritismo é fé raciocinada não é uma invenção do espiritismo. Isso aí veio antes do espiritismo, né? Então, falando desse jeito, parece dizer o seguinte: então você está querendo dizer que o Kardec inventou a doutrina espírita usando o que ele tinha de valores, de filosofia, e enfiou lá e falou que os espíritos falaram isso para ele? Dá a impressão, né? Foi a pergunta que eu mesmo me fiz quando estava preparando essa palestra. Aí eu fui atrás dessas respostas e eu cheguei à conclusão, pessoal,
de que não, o Kardec sim, ele teve uma influência muito grande do espiritualismo racional e principalmente do cristianismo, né? Porque inclusive o Kardec ele aborda os espíritos e valida, né, que o Cristo foi o exemplo e tudo mais. Mas os espíritos ensinam muito além disso. O Kardec tinha esse espiritualismo racional, era uma coisa muito embrionária e os espíritos meio que desenvolvem isso daí, entendeu? Então, a maneira que eu entendi é o seguinte: o espiritualismo racional estava no caminho certo e os espíritos se aproveitaram do surgimento dessa filosofia e eles nos ajudaram a dar um passo muito além, ensinando além disso, ensinando a vida dos espíritos, a vida após a morte, a reencarnação e outros aspectos que não faziam parte do espiritualismo racional, que eram coisas que iam muito além daquilo que era pregado nas faculdades. Então, por isso que é tão importante a gente ler o livro dos Espíritos, tendo esse background, essas informações, para falar, agora faz sentido. Né? Porque Allan Kardec tirou esse conceito que ele está perguntando aí, entendeu? Porque isso vem de um contexto histórico. Bom, evoluindo aqui, nossa, 5 minutos. E aí o Kardec, então, como que ele chega, né, no Espiritismo? Isso aí é uma coisa que é mais bem divulgada, né? Ele estava lá fazendo o trabalho dele, como ele fazia parte da sociedade, e começaram a acontecer, não só na França, mas em vários países, aqueles eventos, né, de mesas girantes e tudo mais. E aí ele nunca deu bola para isso, porque sempre achou que aquilo lá era um show, um truque, né? E como ele não tinha tempo para isso, ele nem foi atrás. Mas um dia um amigo dele, que era um cientista também, que trabalhava com ele, que fazia parte da sociedade ali, que ele fazia parte, ele chamou e falou: vamos lá ver comigo, porque tem alguma coisa ali que eu não consigo explicar, eu queria a sua ajuda. E ele vai, chega lá, ele observa, e aí inclusive tem um filme, esse momento, quem já assistiu o filme do Kardec, ele observa, aí ele fica intrigado, e aí ele vai tentar descobrir o que é, e ele vê que existe alguma coisa, e aí desperta nele o espírito científico, fala: eu preciso entender o que é isso. E aí que ele começa a fazer sessões nessas sociedades aí que ele fazia parte, de mesa girante, fazia para a mesa bater o pé, falando quantas batidas era a letra e tal. Aí ele desenvolve a cesta, né? Foi a sociedade dele que desenvolveu a cestinha com o lápis amarrado no meio, não sei se você já viu isso, uma cestinha de vinho, uma coisa assim, onde eles punham o lápis no meio e as pessoas punham a mão e a cestinha mexia e escrevia. E aí, numa manifestação dessa, a cestinha escreveu: para de usar essa cesta e vai perguntar, porque a gente consegue se comunicar através da pessoa. E aí que eles se ligaram, falaram: pô, existe a psicofonia, e aí eles começaram a desenvolver isso daí e tudo mais. E então o Kardec escreve o primeiro livro dele, sobre o Espiritismo, né, com apenas 500 perguntas, a primeira versão, tá? E depois disso, quando ele foi lançar o livro, ele tomou conhecimento de uma médium muito famosa. Deixa eu ver se eu acho onde eu anotei aqui, eu estou pulando um monte de parte. Ele tomou conhecimento de uma médium muito famosa que se chamava Hermance. Como que é o nome dela inteiro? Hermance Dufour, que também deve aparecer no filme. A Hermance Dufour, ela era uma médium psicográfica muito famosa. Muito famosa não, muito habilidosa. Não, é muito ostensiva, né? E a história dela também é muito interessante, eu só vou passar rapidinho. Ela foi levada para os médicos falaram que ela tinha problema de esquizofrenia, aí levaram ela para outras pessoas, um discípulo de Mesmer falou para ela: não, isso daqui que ela tem são fenômenos psíquicos, não sei o que e tal. E a partir desse momento ela começa a escrever livro, isso antes de Kardec. Ela começa a escrever livro, e ela escreveu 2 livros muito interessantes. Um é As Confissões de Luís XI, história ditada por ele mesmo, e a história de Joana d'Arc ditada por ela mesma. Ou seja, ela escreveu 2 livros de personagens famosos da França, psicografados. Depois vários foram checados e viram detalhes ali que não tinha como ela saber. Enfim,
E aí Kardec conhece ela. E ela ajuda Kardec a fazer a edição segunda do Livro dos Espíritos, adicionando mais perguntas. Então, assim, inclusive depois eles acabam se tendo uma treta lá, ele com ela fala, você está omitindo meu nome, está usando meu nome, está, né, se aproveitando da minha mediunidade para fazer o seu nome e tal, e aí eles acabam brigando, etc. Mas ela ajudou muito o Kardec nessa época. O primeiro livro foi escrito com a ajuda de duas meninas, que aparecem no filme também, que ele conhecia, era a filha de uma dessas pessoas da sociedade, e elas tinham essa mediunidade, elas não sabiam por que as meninas comentavam, né? Não sei por que quando vocês reúnem aqui, chamam a gente, vocês ficam tudo olhando para mim assim, né? Com uma cara assim de espanto, né? Porque elas não tinham noção de que elas estavam dando facilidade, né? E elas ajudaram o Kardec a escrever o primeiro livro. Bom, Kardec acabou escrevendo então, quantos livros o Kardec escreveu sobre o Espiritismo mesmo? 5, né? 6. Quem ganhar ganha Quem ganha um... Considerando obras póstumas, quem acertar ganha um ingresso do nosso evento de sopa que vai ser informado mais tarde. Caldos. Incluindo obras póstumas ou só incluindo? É isso. Obras póstumas ele não escreveu. Ah, não? Pois, sim. Tem o que é o Ele não publicou, né? que ele escreveu. Sem contar obras póstumas, foram 15. Tá? Os livros mais famosos dele Ganhou são... ingresso. Os livros mais famosos dele é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese conforme o Espiritismo. Mas ele escreveu vários outros livros, eram livros menores, livros que eram meio que, durante o trabalho dele da Revista Espírita, ele ia escrevendo alguns volumes, alguns livros que não ficaram tão famosos. A Revista Espírita é um deles, né? Mas teve aqui o que é Espiritismo, que alguém já ouviu falar? A Bia já ouviu falar. O meu pai tinha esse. Espiritismo nas suas mais simples expressão, Viagens Espíritas, Resposta à Mensagem dos Espíritas Lioneses por ocasião do Ano Novo. Então foram vários volumes pequenos que ele ia escrevendo ao longo do seu trabalho. Aí tem vários outros. Mas o Kardec fez então uma grande obra a respeito do Espiritismo, né? Fazendo esse trabalho de pesquisa através da pergunta com os Espíritos. Bom, para a gente não alongar muito, aí depois que ele terminou a sua obra, ele deu uma morrida, como diz o outro, deu uma morrida, né? E aí a mulher dele, que lembra que eu falei no começo, a Amélie Gabrielle Boudet, ela continuou a obra do Kardec, continuou a Sociedade Espírita, continuou o trabalho da Revista Espírita e tudo mais. Como curiosidade, a Revista Espírita é um periódico trimestral que foi originalmente publicado em francês e fundado por Kardec em 1858. Quantos anos ele tinha? 54 anos. Constitui-se na principal publicação dedicada ao Espiritismo. Desde outubro de 2020, a Revista Espírita é gratuita e a distribuição feita por download. Então, quem quiser acessar a Revista Espírita, até hoje tem a Revista Espírita, tá? O periódico, então, depois da fundação dele, em Paris, em 1858, com o nome de Revue Spirit, ele passou por várias modificações, né? O Kardec morreu, só para ter uma ideia, dia 31 de março de 1869. Quando ele tinha? 65. Ok, então o que aconteceu com a Revista Espírita? Ela passou a ser dirigida então por Pierre Gatin Lemery e depois pelos seus sucessores e foi interrompida na Primeira Guerra Mundial, tá? Depois ela foi retomada com um cara chamado Lemery. Não, com esse cara Lemery ela sofreu a influência da teosofia da Helena Blavatsky. Alguém já ouviu falar dessa Helena Blavatsky? Vale a pena estudar também, muito interessante. Ela tem uma filosofia espiritualista que vai baseado no espiritismo, porque ela foi espírita e ela desenvolveu, ela é uma russa, tá? Depois voltou à circulação com o apoio de Leon Denis sob a direção de Jean Meyer em 1931.
Depois, esse ano, o Humberto Forestier tornou-se editor-chefe e exerceu essa função até maio de 1940, data em que a revista teve a circulação suspensa de novo, por causa de qual evento? Guerra 2. Segunda Guerra Mundial. E em 1947 voltou a circular de novo, sob a direção do Forestier, e em setembro de 71, André Dumas assumiu essa fundação aí que fazia a Revista Espírita, e em 76 havia recuperado a notoriedade que tinha anteriormente. Em 77, o título da revista, né, os direitos autorais da revista, mudou para Renascer, o Renaître 2000, que era o nome da revista na época lá, que mudaram para Renascer, e deixou de circular novamente. E aí, após uma batalha legal, Roger Pérez e Louis Serret recuperaram os direitos dessa publicação da revista em 1989, tá? E em 1998, depois do segundo Congresso Espírita Mundial em Lisboa, o presidente da Federação Francesa do Espiritismo, Roger Pérez, apresentou um pedido público ao Conselho Espírita Internacional, visando assegurar a edição permanente da revista. E o Conselho aceitou e passou a publicar a revista a partir do número do segundo semestre de 2001. E no 5º Congresso Espírita Mundial, em Cartagena, na Colômbia, que teve esse congresso, que começou a circular. E todos os direitos de propriedade da revista foram adquiridos pelo Conselho Espírita Internacional, que fica aonde? No Brasil. O Conselho Espírita Internacional hoje fica no Brasil. Tá, então a revista Espírita é publicada do Brasil para o resto do mundo, do Conselho Espírita Internacional. Essa você não sabia, hein? Não. Você pode contar lá na Nargo depois. Então, eu trouxe aqui, eu pulei várias partes, infelizmente tem muita história, né, da França, tem muita história da Revolução, personagens históricos aí que eu não consegui mencionar, né? Acabei mencionando os principais, mas então esse é o contexto que fez com que o Allan Kardec acabasse se envolvendo com o Espiritismo, tendo ele esse background, né, de espiritualismo racional, tendo ele passado por tudo que ele passou, ter perdido o avô, ter perdido o pai, ter sido criado pela mãe lá na Suíça, ter voltado para a França, ter feito um trabalho de pedagogia, tudo isso fez parte do contexto do Kardec. Então esse foi Hippolyte Léon Denis Rivail, esse cara que não é um guru, não é um cara da igreja, não é um cara... Ele é um cara puramente cientista, um cara culto, muito inteligente, muito estudioso, né? E ele acabou se deparando com um fato que fez com que ele fosse buscar o Espiritismo. Então, para mim, a maior lição que fica é o seguinte: o Espiritismo ele veio no momento propício, né? Com uma pessoa que estava preparada para poder codificar o Espiritismo de maneira correta. Porque se tivesse vindo como veio com a Blavatsky, tivesse vindo como veio com outro que eu não mencionei aqui, que foi um médium muito famoso, porém ele foi sempre desmentido, sempre acharam que ele não era digno, né, de provar os seus feitos. Mas teve um médium na Áustria, vou achar o nome dele aqui, que ele tinha fenômenos muito fortes, ele fazia evidência, ele conseguia, teve histórias dele que ele acabou alertando a rainha, ele previu não, ele viu, ele viu que estava pegando fogo numa cidade lá, onde ele estava bem longe, ou seja, esse cara tinha mediunidade, o Emanuel Swedenborg, tá, de Estocolmo, tá? Ele veio muito antes de Kardec, ele era de 1688. Ele já tinha mediunidade. Então, assim, a mediunidade sempre existiu, mas o momento não era propício. As pessoas não tinham condição, primeiro, de desenvolver uma metodologia de estudo para conseguir extrair as informações de uma maneira racional, lógica, para poder explicar o que os espíritos estavam tentando se comunicar. O espírito que deve ter dado essa premonição para o Swedenborg aqui,
ele não era um espírito brincalhão, ele era um espírito que estava alertando ele. Teve um outro evento famoso dele também, que ele alertou a rainha, que a rainha pediu para que ele contasse para ela sobre o irmão falecido. E aí, no dia seguinte, ele chegou para ela e cochichou no ouvido dela uma coisa, disse que a mulher ficou extasiada, porque ela não só acreditou que fazia muito sentido para ela, ou seja, aí você fala, mas ele tinha vários eventos desses, sabe, essas previsões, essas coisas, de achar coisa perdida, ou seja, ele se comunicava, mas ele mesmo não dominava aquilo, ele não sabia de onde vinha, entendeu? Porque ele não se comunicava diretamente com os espíritos. Então Kardec foi o cara que estava preparado no momento adequado, que aconteceu de ser na França, porque a França estava passando por esse movimento, e hoje é uma filosofia, uma ciência, uma religião que é pouco difundida no mundo ainda, né, pela qualidade de informação que ela traz, mas o Brasil acabou adotando o espiritismo e hoje é o país mais espírita do mundo, né? E é através do Brasil que a gente está, de certa forma, divulgando o espiritismo, e que é, na verdade, o lema, ou melhor, a missão do nosso grupo, né? A divulgação da doutrina espírita aqui na cidade de Farmington, né? E vocês também, como pessoas que têm influência e são exemplos para outras pessoas e tudo mais, pode levar as pessoas a se questionarem, a querer saber o que é, e de repente se encontrarem, como a gente acabou fazendo, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Esse foi Allan Kardec, e espero que... Não sei se alguém tem alguma pergunta. Só comentar. Tá. Não, interessante que você falou que ele era uma pessoa muito destacada, cientista, né, na época, e o fato foi tão forte, fazia parte do comitê científico, né, de várias áreas, ele era membro dessa academia, e quando ele abraçou mesmo o espiritismo e foi a fundo nisso, todos se voltaram contra ele. O pessoal do comitê expulsou Kardec, ele perdeu o emprego onde ele ensinava, passou a dar aula em casa, né, aula particular para sobreviver, mas não abandonou a causa, né? Mas sabe quem pediu para ele não abandonar a causa? A mulher dele. Não? Os espíritos. O espírito da verdade. Foi? Falou, você é o cara, você tem que fazer esse trabalho. Regaça as mangas e vamos lá. E aí ele... Porque tem essa parte, acho que no filme, inclusive, que ele tá lá passando necessidade financeira, dando aula particular e tal. E o espírito fala para ele, não desista, seu trabalho é muito importante. Mas ele obedece mesmo quando a mulher mandou. Daí ele falou, Meli, deixa eu chamar ela assim, Meli, ele chama Meli. Meli, você acha que eu quero? Você acha que eu quero? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, se alguém tiver mais um comentário, senão a gente encerra e vai pro passe. Pergunta. Fale. Você compararia o kardecismo com Umbanda, com Candomblé, assim como no cristianismo a gente tem a igreja católica, protestante, evangélica? Dá para dizer que são correntes paralelas aí do espiritismo? Eu diria que são filosofias ou religiões que se basearam no espiritismo. A Umbanda ela tem uma influência do espiritismo muito grande. Já o Candomblé, ele é mais africano mesmo, tem uma influência africana muito maior, né? Mas hoje em dia, se você for ver, as religiões elas têm influências, né? Como o próprio espiritismo tem influência do hinduísmo, por exemplo, né? Muitas das coisas que hoje se fala no espiritismo não foi criado por Kardec, ou não foi trazido a informação por Kardec, foi trazido de outras filosofias, entendeu? Então, assim, eu acho que existe hoje, a gente ainda tem muita, vamos dizer assim, a gente ainda tem muita pouca informação a respeito da verdade do mundo, né? A gente tem a nossa verdade de ponta, que é aquilo que a gente consegue entender e faz sentido pra gente, né? Então eu acho que com essas verdades de ponta, elas começam a se interagir. A minha verdade, de repente, tem muita coisa a ver com a sua verdade, e a gente depois acaba se acertando e acaba absorvendo um pouco de um do outro. Isso acontece nas religiões, né? Porque se alguém já perguntou assim para mim, mas você acha que se os espíritos tivessem trazido os ensinamentos por um budista, eles falariam que Jesus é a principal referência? Ou falariam que foi Buda? Entendeu? Então você começa já a entrar numa coisa muito
de dogma, de religião, do tipo, não, só Jesus é o melhor, não sei o que e tal. E na verdade os espíritos nunca falaram, nunca quiseram dizer que ninguém estava fazendo a verdade. Só falaram, Jesus talvez tivesse sido mais esclarecido. E os outros todos, se você for ver bem, o ensinamento é muito filosófico, é muito rico também, entendeu? Todos eles são provavelmente espíritos muito evoluídos. Talvez Jesus tenha sido um pouco mais evoluído, que veio aqui para trazer essa informação para a gente. Mas isso é o que a gente acha porque a gente tem a referência de Jesus, né? Então, assim, é difícil discutir religião e fé. Por isso que eu prefiro ficar no racional, do tipo assim, faz sentido para você. Uma coisa que o Paulo Henrique Figueiredo falou que é muito importante, tipo assim, você pede perdão a Deus? Vocês são espíritos, vocês pedem perdão a Deus? Deus não perdoa ninguém, ele fala assim. Deus não perdoa ninguém, porque Deus não se ofende com você. Ele sabe que você está desenvolvendo. Como é que ele vai se ofender? Você perdoa um filho de 1 ano que vem e quebra alguma coisa sua? Entendeu? Deus olha a gente como uma criança de 1 ano que foi lá sem querer mexer e quebrou. Você vai chegar e vai punir? Deus não pune, Deus não se ofende. Então, assim, a gente tem muito da moral heterônoma. Eu desagradei a Deus, eu tenho que ser temente a Deus, eu pequei, eu tenho que pagar, entendeu? Isso vem muito da nossa raiz heterônoma, da igreja, entendeu? E a gente tem que dar um passo adiante, tem que pensar mais assim, não, eu tô aqui para aprender, e se eu tô errando hoje é porque eu ainda não aprendi. Entendeu? Eu tenho só um último comentário. Estão me brigando já comigo, eu tô eu passando sei, mas você já passou. Agora É. vai ficar aqui. Acho que é a primeira vez que eu tô aqui. Ela pode fazer a pergunta? Não, nem pergunta. Na verdade, o que eu ia só comentar é que, assim, no fim das contas, se a gente lembrar que a gente é espírito e não corpo, toda essa discussão se você é budista, se você é católico, se você é espírita, para de fazer sentido. Porque a gente mesmo, nas próprias reuniões mediúnicas, você tem padres espíritos, você tem crentes espíritos, você tem um monte de religião que são espíritos, que estão ali com os mesmos sofrimentos dos outros. Então, são rótulos que cabem Exato. melhor na sua verdade de ponta, do tipo, eu prefiro essa fé ou essa religião porque eu me identifico com isso. Mas na verdade, no mundo espiritual não tem religião. não tem Entendeu? essa diferença. Bom, pessoal, obrigado. Desculpa tomar mais tempo do necessário aí.